Olá, bem-vindo de volta. Vamos agora ao módulo 2 do nosso curso de Assistente de Recursos Humanos. Aqui falaremos um pouco sobre o que vem após o processo de recrutamento e seleção, como o RH auxilia no planejamento estratégico da empresa através das suas outras ações, como avaliação de desempenho, gestão de equipes, gestão de mudanças e também o cargos e salários, o tão comentado plano de cargos e salários. Existe a questão do treinamento e desenvolvimento organizacional e o treinamento e desenvolvimento profissional. São questões distintas, porém que se completam. Uma vez que o profissional aprende, ele auxilia a organização também a aprender. Portanto, são questões complementares que se cruzam e que precisam ser observadas pelo setor de recursos humanos. O que é a capacitação ou treinamento? Bem, nós temos algumas definições de vários autores, optamos aqui por mostrar a você a definição de Idalberto Chiavenato, que é um autor muito famoso, muito conhecido na área de recursos humanos e muito respeitado também. Segundo Chiavenato, o treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar os seus cargos. Porém, sabemos que treinamos ou capacitamos também profissionais que não são novos na empresa, que são profissionais já antigos, no caso de novas aquisições, de novos maquinários, entre outros. Mas o processo de treinamento é um processo educacional. A partir do desenvolvimento de conhecimento, da retenção de conhecimento, as pessoas vão poder desenvolver isso na empresa. Então, capacitação ou treinamento é o processo em que você desenvolve ou ensina as habilidades necessárias, capacita para aquilo que a empresa busca, para aquilo que é necessário para que o profissional execute bem as suas atividades no seu dia a dia. Por que a gente capacita? Por que a gente treina? Questões variadas, é claro. Porém, expansão da empresa, admissão dos funcionários. Quando nós temos novos funcionários, nós temos um processo que é chamado de integração. Tem nomes variados em determinadas empresas, porém, o nome utilizado comumente é integração. A partir dessa integração, os profissionais vão conhecer toda a empresa, conhecer todos os processos, os procedimentos, como a empresa funciona, e também alguns profissionais-chave de cada setor. A partir daí, ele poderá desempenhar muito melhor as suas atividades. Ele vai conhecer o sistema de gestão da empresa, vai conhecer o funcionamento como um todo e, a partir daí, sim, desenvolver as suas tarefas. Antes de conhecer um pouco sobre a empresa, pode ser que o profissional tenha um pouco de dificuldade de se adaptar a certas questões. Mas nós capacitamos também por questões de absenteísmo, faltas, licenças médicas, férias. Se algum profissional precisar se ausentar por um período mais longo, provavelmente teremos que treinar alguém para realizar as funções deste. Seja também a necessidade de um novo recrutamento, de termos um profissional temporário para suprir aquela falta, ou de capacitarmos alguém interno mesmo para suprir essa falta num período determinado. A produção ou comercialização de novos produtos. Ora, se nós temos novos produtos, é preciso que conheçamos esses novos produtos. Mudanças nos programas de trabalho ou de produção. Toda mudança é necessário gestão. Toda mudança preconiza uma gestão de mudanças, onde o RH também participa, também é facilitador. Por isso, ele auxilia na capacitação, no gerenciamento desta mudança. Modernização dos equipamentos e novas tecnologias. Se nós temos algo novo, assim como os novos produtos, as novas tecnologias ou equipamentos necessitam também de um conhecimento prévio, de um treinamento, de uma capacitação. Redução do número de profissionais na organização. Quando um profissional sai, como falamos no módulo 1, a gestão do conhecimento é muito importante. Seja por aqueles que já estão, que ficarão, ou por aquele que chegará. O profissional que sai da empresa, ele leva o conhecimento. E o profissional que fica na empresa precisa ter pelo menos parte desse conhecimento. Todo é impossível. O conhecimento é pessoal, é intransferível. Porém,
a aquisição de novos conhecimentos por parte de outros profissionais, essa sim é possível ser transferida. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe e que você repassa a outros, que você divide com outros, você pode sim ensinar. Falamos que é intransferível, entenda bem, porque aquilo que você absorve, aquilo que você conhece na capacitação é seu. A forma como você vai absorver, a forma como você vai desenvolver é pessoal e intransferível. Porém, a forma como você vai ensinar outro, aí sim o outro vai conhecer aquilo que você sabe, aquilo que você repassou e terá uma absorção diferente da sua. Por isso, capacitação é uma questão tão complexa. Quando você capacita um profissional, ele absorve aquilo de maneira diferente de outro. Por isso, sim, a absorção do conhecimento é pessoal. Por isso, a absorção é intransferível, mas o repasse do conhecimento, sim, é possível. Quando nós temos uma substituição ou movimentação de pessoal, também é necessário capacitar. Se alguém saiu de um setor para outro, quem irá repor esta vaga ou quem irá realizar essas tarefas que deixarão de ser feitas por aquele profissional precisará de capacitação. E os treinamentos também que são mandatórios. Alguns treinamentos são legais. A legislação exige aquele treinamento para aquele profissional. Vemos muito isso na área de departamento pessoal, na área de contabilidade. Algumas coisas são extremamente necessárias. Quando há uma mudança de legislação, por exemplo, aquele profissional que atua com aquela legislação precisa conhecer o novo. Assim como profissionais de área offshore. Profissionais offshore têm necessidade, têm obrigatoriedade de determinados conhecimentos, de determinados cursos. Se ele não tem, pode haver um problema com relação à fiscalização destes. Profissionais que embarcam precisam ter especificamente o curso de CBSP, que é o curso que habilita o embarque. Se ele não tem, ele é proibido de embarcar. E aí existe uma série de problemas com relação a isso. A empresa pode ter uma série de problemas, perdas financeiras, perdas de pessoal. Então, a capacitação é importante, é primordial e é importante que haja uma planilha para este controle. Já o desenvolvimento é um pouco diferente. A partir do momento em que você treina, você capacita, as pessoas vão desenvolver, elas vão compreender, vão internalizar isso de maneira diferente. Por isso falamos anteriormente que a experiência e a percepção é diferente. Cada um absorve de uma maneira e aí vai desenvolver a partir do que absorveu. Uma pessoa pode identificar que um tópico é mais importante naquela capacitação e outra vai entender que outro tópico é mais importante e vai se desenvolver muito mais neste outro tópico. Desta forma, é importante que quem capacita tenha habilidade para isto, para demonstrar a importância de todo o tema. E quem auxilia no desenvolvimento também atente para o fato de a pessoa poder não estar se desenvolvendo em tudo aquilo que ela poderia se desenvolver. Temos aqui uma definição de Luzia Pacheco, também uma teórica muito importante da área de desenvolvimento, da área de recursos humanos. Segundo Luzia, o processo de desenvolvimento das pessoas inclui o treinamento e vai além. Compreende o autodesenvolvimento, processo que é intrínseco a cada indivíduo. Desta forma, o desenvolvimento de pessoas engloba experiência, vivência, percepção e, principalmente, a capacidade pessoal de cada um. Isso significa que os conhecimentos adquiridos são absorvidos de maneira diferente por cada indivíduo. As pessoas são únicas, portanto, a sua absorção de conteúdo, o seu desenvolvimento desse conteúdo também são únicas. Por isso, a gestão do conhecimento se faz de maneira tão complexa. Conhecimento é pessoal, porém, as atividades do dia a dia da empresa, não. As atividades precisam ser conhecidas, precisam ser gerenciadas, para que, na falta de um profissional, o profissional que está na empresa não tenha tanta dificuldade de realizar essa tarefa. O T&D, ou treinamento e desenvolvimento, tem algumas etapas a serem seguidas.
Primeiro, é claro, você vai identificar a necessidade de treinamento. Como? Através da LNT, que é o levantamento de necessidades de treinamento. Cada empresa pode ter um documento em que os gestores, em que uma equipe identifica a necessidade de treinamento em algum colaborador ou através do cruzamento das informações da matriz de competência da empresa, o que a empresa precisa para aquele cargo, e a matriz de competência que o colaborador já tem, aquilo que ele já trouxe para a empresa. Pode ser que o colaborador já venha treinado, já venha com essas competências adquiridas e até já desenvolvidas, mas pode ser que não. Então, a LNT, embora não seja mais utilizada em muitas empresas e venha sendo substituída pela matriz de competência, ela ainda pode ser muito bem utilizada e necessária, porque nela há a priorização dos treinamentos. Na matriz de competência também, mas a LNT é mais específica. Há necessidade do controle da planilha de custos, da planilha de orçamentos. Não é possível que uma empresa encaminhe um colaborador para treinamento se não há verba para tal. Portanto, controlar essa planilha é importante. Se você tem R$ 10.000 para treinar 50 colaboradores, você terá uma dificuldade enorme em realizar os treinamentos. Será necessário realizar treinamentos internos, através de multiplicadores. Aí existem várias alternativas, mas o valor de orçamento deve ser sempre controlado. A priorização, nós já falamos, a escolha do local e a inscrição do colaborador. Isto também é feito pelo profissional de treinamento e desenvolvimento, pelo profissional de recursos humanos. A escolha pode ser feita juntamente com o setor que aquele colaborador trabalha, porque este setor tem um conhecimento muito mais amplo da área técnica. E a inscrição, feita pelo RH, assim como todo o controle, o encaminhamento e acompanhamento do treinamento. Quando você encaminha o colaborador, você também controla o orçamento. Quanto será necessário para esse deslocamento? Para alimentação, todas as despesas necessárias, hospedagem, translado, tudo isso o RH controla. E após o treinamento, é recebida a avaliação de reação ou a avaliação de eficácia. A avaliação de reação diz como foi o treinamento, como o treinamento foi percebido pelo colaborador. O que esse profissional identificou? Instalações corretas, adequadas, o material didático foi entregue corretamente, auxilia realmente no desenvolvimento, no entendimento do treinamento, o instrutor foi um bom instrutor, o conteúdo foi adequado ao tempo, inclusive, as questões de início, as questões relativas àquele momento do curso. Já a avaliação de eficácia é feita pela empresa, através da gerência deste colaborador. Um período depois, a empresa vai determinar quanto tempo. 3 meses, 2 meses. Como foi? O profissional desenvolveu as habilidades necessárias? A partir do treinamento, a partir do que ele conheceu, ele pôde melhorar o seu trabalho na empresa? Esta é a avaliação de eficácia. O treinamento foi eficaz? Foi produtivo? Foi bom? Ou a empresa que treinou não foi classificada para ser mantida no quadro como sendo uma empresa possível de novos colaboradores serem treinados? Tudo isso é verificado nas avaliações. Aqui nós temos o mapeamento de competências que foi falado. Temos as competências que também se referem aos requisitos legais. Aqui nós temos, na primeira parte, a área do colaborador, o nome do colaborador, e aí dizemos se é recomendado, mandatório, qual é o status, qual é a necessidade desse treinamento. E aí sim nós vamos ter os treinamentos. Quais são os treinamentos? Foram realizados, não foram realizados? A matriz aqui é apenas um balizador. Cada empresa vai fazer o seu mapeamento de acordo com o que é necessário para ela, de acordo com o que ela preconiza. Porém, o principal é dizermos o cargo, a área desse colaborador, o curso necessário ou a competência necessária e se ele tem ou não essa competência.
Esse é o cruzamento das informações do mapeamento de competência. Através daí, nós vamos identificar a priorização, a necessidade do treinamento e a importância dele. O mapeamento de competências, a matriz de competência, hoje são ferramentas muito importantes no cenário organizacional. As empresas buscam profissionais experientes e competentes nessa área. Imagine você uma empresa com 5.000 colaboradores e todos eles precisam estar na matriz de competência. Todos eles precisam ser treinados, capacitados e estar de acordo com as necessidades, com a descrição de cargo, com aquilo que a empresa busca. Existe a necessidade do especialista, daquela pessoa que saiba lidar com a matriz de competência. Hoje já existem softwares no mercado que suprem essa necessidade, porém, o conhecimento prévio, saber fazer, saber ler essa matriz e saber identificar as prioridades se faz muito necessário. Mudando um pouco o tema, entramos no desenvolvimento de equipes e na gestão de mudanças. Embora sejam questões distintas, elas se completam. Por isso aqui optamos por colocá-las juntas. No caso do desenvolvimento de equipes, quando você faz esse tipo de atividade, pode ser que você esteja mediando conflitos, pode ser que você esteja ajudando no gerenciamento das mudanças. Por isso, estão juntas na nossa disciplina. O RH participa de mediação de conflitos, planejamento de mudanças e gestão de equipes. Quando existe alguma questão na empresa, seja conflito interno do setor ou conflito entre setores, o RH pode participar. Na verdade, pode e deve. Em alguns casos, setores competem entre si. Algumas empresas podem até estimular esta competição, mas a competição deve ser saudável. E setores também estimulam a competição, como o setor comercial, por exemplo, que é o mais clássico nessa competição, em que as pessoas têm metas a bater, que precisam alcançar uma venda para ter bonificações, e aí isso pode gerar um conflito interno. Esse gerenciamento deve ser feito pela gerência da área e pelo RH. O RH precisa estar ciente do que está acontecendo para intervir. Por isso, é necessário que o RH seja participativo, conciliador, mediador, que ele conheça a necessidade do cliente interno, ou seja, do colaborador, e também da sua direção, da sua empresa. E que neste momento consiga mediar sem que haja prejuízos para ninguém. Por isso, o profissional de RH deve ser sempre capacitado, deve sempre se atualizar, estudar muito, conhecer muito o seu setor, conhecer muito bem a sua empresa, a sua missão, a sua visão e os seus valores, e trabalhar sempre dentro dos valores da empresa. Quando a gente faz um desenvolvimento de equipe, pode ser de toda a organização. Podemos ter um desenvolvimento externo, isso é muito comum em algumas empresas, em que os profissionais passam um fim de semana em um hotel e fazem atividades ao ar livre, se conhecem melhor, interagem. Em empresas grandes, isso acontece de maneira setorizada. Cada setor tem um dia, tem um período para fazer esta DE, como nós chamamos, que é o desenvolvimento de equipe, ou, em empresas menores, pode ser um DE com toda a empresa, com todos os participantes. É importante que as pessoas estejam engajadas, é importante que elas queiram participar, que elas sintam que há um propósito e que é realmente importante, que não seja simplesmente um passeio no fim de semana, mas sim que seja um fim de semana produtivo, prazeroso e que isso auxilie nos conflitos, nas questões do dia a dia da empresa. Estar fora da empresa em algum momento pode ser importante, porque a partir daí as pessoas vão se conhecer melhor. Porém, o desenvolvimento de equipes precisa ser feito por profissional habilitado. Porque pode acontecer das pessoas se olharem como chefe, subordinado, colegas não muito amigos, e aí o desenvolvimento de equipes não vai fluir. Por isso, o profissional habilitado, o profissional capacitado,
vai poder contornar essas situações e fazer realmente um desenvolvimento, fazer com que as pessoas interajam, se conheçam e a partir daí tenham um relacionamento muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais prazeroso na empresa onde trabalham. Quando se faz um processo de gestão de mudanças ou de desenvolvimento de equipes, pode ser que existam alguns conflitos nessas equipes, pode ser que existam alguns problemas. E é importante que o profissional que irá participar disso, auxiliar nessa gestão ou nesse desenvolvimento, não se envolva. É importante que ele seja neutro nessas questões, ou que pelo menos consiga ficar neutro nessas questões. Por isso, um profissional capacitado e habilitado. O ideal é que seja um profissional externo, porém que ele tenha algum conhecimento prévio da equipe, é claro. Imagine, existem algumas equipes que alguns profissionais podem ter traumas psicológicos, questões internas, questões pessoais, que a gerência até conheça. Conhecendo, é importante que o facilitador, que o responsável pela gestão e pelo desenvolvimento, tenha conhecimento também, ainda que superficial. Digamos que você faça um desenvolvimento de equipes numa região de praia, e aí leve todo mundo para a praia, fazendo uma atividade ao ar livre, um desenvolvimento ao ar livre, e tenha alguém com trauma por um afogamento, tenha trauma de água, trauma de piscina, de praia, por afogamento, por ter perdido algum parente nesta situação, é importante ter conhecimento para evitar constrangimento, para evitar problemas futuros, porque assim pode ser que um desenvolvimento de equipes se torne num não desenvolvimento, numa piora da equipe. Conhecimento prévio, o profissional habilitado são questões primordiais para o desenvolvimento de equipes e para a gestão de mudanças. Tenha sempre isto em mente e auxilie na busca por profissionais já experientes, por profissionais que já estejam no mercado há um tempo e que saibam lidar com essas questões. Citamos para você Conner na gestão de mudanças. Segundo ele, existem alguns estágios no comportamento humano quando a pessoa sofre algum tipo de mudança. O primeiro estágio seria a imobilização. Para onde vou? O que farei? O que é isso? O que está acontecendo? Depois a negação. Não, isso não é possível, não está acontecendo, não vai acontecer, fiquem todos calmos, não é assim, não será assim. Em seguida, a raiva. Raiva talvez por não ter sido consultado para aquela mudança, raiva talvez porque a mudança irá acontecer, queira você ou não. Barganha. A partir da barganha, a pessoa pensa: se eu fizer isso, acontecerá aquilo. Se eles querem assim, eu farei desta forma. Uma tentativa de ganha-ganha. A depressão. A tristeza porque realmente aquilo vai acontecer, porque é uma mudança iminente. E em seguida a aceitação. Porém, como estamos falando de comportamento humano, pode ser que uma pessoa passe mais tempo, por exemplo, no estágio da negação que outra, que uma pessoa passe muito rapidamente pelo estágio da raiva e pode ser que aceite rapidamente o que está acontecendo. Cada pessoa reage à mudança de maneira diferente. Por isso aqui temos alguns estágios que, de acordo com Conner, as pessoas podem passar quando há uma mudança. Porém, segundo Érico Veríssimo, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. É aquilo. Quando existe uma pedra no meio do caminho, o que você faz? Você ultrapassa isso, você constrói algo através dela, você vai subindo por ela. Cada um vê a barreira ou a mudança de maneira diferente. E aí, o RH, óbvio, terá um pouquinho de dificuldade quando se trata de um setor muito grande ou de uma empresa muito grande para fazer esse gerenciamento de mudanças. Existem até sistemas específicos para isso. Porém, o presencial ainda se faz necessário. O conhecimento das pessoas, o bate-papo, a conversa e o preparo de cada um, de cada setor para esta mudança. É importante que as pessoas não tenham dúvidas do que vai acontecer, de como vai acontecer,
porque tudo que é desconhecido gera desconfiança. Quando o processo de mudança é um processo aberto, é muito mais fácil que seja aceito e que seja entendido. Pode até não ser aceito, mas vai ser compreendido. E aí, através da compreensão, pode-se chegar muito mais facilmente à aceitação. Clima organizacional é um outro tópico do setor de recursos humanos. Clima e cultura são questões diferentes, vale ressaltar. Porém, o clima é o reflexo da cultura. Como assim? O clima organizacional é a qualidade, é aquela propriedade do ambiente. Quem percebe este clima e quem percebe esta propriedade? Os membros da organização. E isto influencia o comportamento destes membros da organização. Aqui citamos novamente Hidalberto Chiavenato. Então, a maneira como você vê a empresa, como ela está, como ela funciona, este é o clima organizacional percebido pelos colaboradores. Existem pesquisas de clima organizacional e a partir daí você verifica como os colaboradores veem a empresa e o que pode ser feito para que essa visão melhore ou para manter caso esteja tudo ok. A pesquisa de clima organizacional é extremamente importante. A partir daí, você pode ter a certeza daquilo que antes podem ser somente boatos. Boatos não adiantam no caso da gestão. O que a gente precisa são de dados e fatos. Aqui nós temos uma organização do clima. O clima desfavorável, o clima aceitável e o clima favorável. O que nós queremos é que o profissional esteja sempre satisfeito, motivado, integrado, que acredite na empresa e que a empresa acredite no colaborador, que exista um sucesso no negócio e baixa rotatividade, baixa abstenção e alta dedicação do colaborador. Claro, nem sempre todas essas questões serão favoráveis, pode ser que uma ou outra seja desfavorável. E através da pesquisa de clima, nós vamos saber o que o RH e o gestor precisa trabalhar primeiro. Qual será o alvo do seu planejamento estratégico para aquele setor? Qual será a atividade necessária para a integração, para um melhor clima e para um melhor desenvolvimento e sucesso do trabalho? Na cultura organizacional, nós temos questões que são difíceis de identificar e questões mais fáceis. Temos os artefatos, que são as estruturas e processos organizacionais que são visíveis, são mais fáceis de você decifrar. Os processos, as estruturas, como aquilo tudo funciona, como é interligado, isso facilmente observamos e identificamos. Os valores compartilhados, filosofias, estratégias e objetivos, não tão facilmente assim. Aí precisamos conhecer um pouco mais a forma como tudo funciona, como as pessoas se relacionam. Já a questão da pressuposição básica, as crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos, os pensamentos, estes sim são muito difíceis de serem identificados. Por isso, a cultura organizacional de uma empresa, para ser mudada, leva muito tempo, leva anos. A forma como tudo foi feito, como tudo foi realizado, acaba sendo internalizado por aqueles que estão chegando. Você observa e você acaba agindo igual. E essa cultura interfere no clima. Se a cultura não é boa, o clima não será bom. Por isso, quando formos trabalhar a pesquisa de clima, teremos que buscar também a cultura, conhecer a cultura, saber como isso acontece. Se a pesquisa de clima é feita por profissional externo, ele precisará passar um tempo na empresa, conhecer um pouco sua cultura, conhecer um pouco os seus valores e, a partir daí, desenvolver o seu trabalho. Um outro tópico é a avaliação de desempenho. Por que a gente gerencia o desempenho? Como isso acontece e quais são as ações que são tomadas a partir do gerenciamento do desempenho? Como o RH trabalha todas essas questões? Bem, nós temos a avaliação de experiência e a avaliação anual, bianual, de acordo com a estratégia da empresa.
Na avaliação de desempenho, na avaliação da experiência, nós precisamos saber se esse profissional está adequado ao que nós queremos. Falamos no recrutamento e seleção que algumas empresas externas, algumas agências de recrutamento, dão um período para que o profissional se adapte e dão uma garantia caso ele não se adapte. É exatamente neste momento que nós vamos saber se essa garantia precisará ser utilizada ou não. Por quê? Aqui na avaliação de experiência, nós vamos observar se o profissional tem efetivamente aqueles requisitos que nós buscamos, que nós identificamos na seleção. Porém, pode ser que a identificação não se concretize nesse momento, pode ser que a gente tenha identificado e o profissional não consiga desenvolver. Por isso é importante avaliar quando ele chega, para nós não termos problemas futuros. Esse período de experiência é um período de contrato. O profissional assina um contrato de experiência quando entra na empresa. A partir do momento em que ele é avaliado de maneira adequada e permanece na empresa, aí ele terá um contrato de período indeterminado, onde ele futuramente poderá pedir demissão ou ser demitido pela empresa. Esse período de experiência, ele é avaliado de formas diferentes. O mais comum é que a empresa avalie após 45 dias de contrato e depois, novamente, após mais 45 dias de contrato. Em geral, não se faz uma única avaliação. É importante que existam 2 avaliações, pelo menos, ou até 3 avaliações. Porém, o prazo máximo é de 90 dias. Se a avaliação não foi feita aos 90 dias e o profissional for considerado inadequado, no dia seguinte ele não poderá mais ser desligado por contrato. Aí será um desligamento diferente, uma modalidade diferente, juntamente ao setor de departamento pessoal, para esse desligamento do profissional. Por isso é importante controlar o tempo, controlar as datas. Isso não é preciso ser feito manualmente. Os softwares de gestão de recursos humanos fazem esse cálculo para você, mas é importante que você tenha uma planilha de controle e que você esteja atento a isto. Caso o profissional não seja adequado, seja identificado como inadequado já no primeiro período de experiência, de 30 ou de 45 dias, você pode fazer o desligamento imediato, não precisa esperar o segundo período para fazer esse desligamento. Porém, se você identificou que ele tem capacidade de desenvolver, de chegar lá, por assim dizer, chegar aonde nós queremos, pode sim deixar que ele tenha um segundo período e aí faça uma nova avaliação. A avaliação de desempenho também, que é por um período determinado, avaliação anual, bianual, que deve estar descrita em um procedimento de avaliação de desempenho junto ao setor de recursos humanos. Esse gerenciamento é feito junto aos setores, junto aos gestores, de algumas maneiras diferentes, de acordo com a empresa, com o porte. Pode utilizar um software ou pode ser feito somente em papel. Porém, existem algumas etapas a seguir. A etapa de planejamento, que é feita junto ao gestor. Junto a ele, você saberá como fazer, quando fazer, de que maneira realmente será mais eficaz. Porém, a maneira a ser feita deve ser para toda a empresa. Você não pode ter uma avaliação de 90 graus apenas para o setor comercial, de 180 graus para o setor financeiro. Deve ser a mesma para toda a empresa. O acompanhamento é a orientação do trabalho. Você vai treinar o seu gestor para fazer a avaliação. Pode ser que ele não saiba exatamente do que se trata, como acontece, e a partir do treinamento você acompanha. Porque na avaliação de desempenho existe um problema muito comum nas empresas, que é talvez a preferência por alguém, um cuidado maior com alguém. O gestor é humano. É passível de acontecer isso com qualquer um deles. Cabe ao RH estar atento para que a avaliação não seja uma avaliação por afinidade, e sim uma avaliação profissional, baseada naquilo que o profissional apresenta à empresa. A partir daí, há uma avaliação. Qual foi o nível de contribuição desse profissional para o negócio, para a empresa? O que pode ser feito a partir desta avaliação? Qual será a ação a ser tomada? Qual será a medida a ser tomada?
O profissional avaliado, ele tem algumas questões que são mensuráveis e outras que são não mensuráveis. Como colocamos aqui na imagem, algumas estão somente com ele, não são passíveis de observação. Sendo assim, a avaliação disto é muito difícil. Como nós vamos saber o que a pessoa quer, o que ela busca, se ela não diz? Existem alguns resultados que são, sim, acordados, que ao profissional ser admitido, ele recebe do seu gestor. É assim que nós queremos que funcione, são esses os resultados esperados por você, são estas as questões necessárias. Caso isso que foi acordado não seja realizado, na avaliação o gestor irá dizer: não foi realizado e qual é a ação a ser tomada em seguida. Porém, com relação às sensações, aos valores, aos sentimentos e necessidades desse colaborador, o gestor não tem muito o que falar, especialmente em se tratando de uma empresa muito grande. Se a pessoa faz avaliação de desempenho de 80 pessoas, pode ser que ela não conheça essas 80 pessoas a ponto de saber quais são suas necessidades e suas aspirações. Se ela faz de 200 pessoas, menos ainda. É importante que se tenha um cuidado muito grande com relação à avaliação de desempenho, com a questão sociocultural e com a questão das tarefas, das atividades realizadas. O que se busca na avaliação é identificar se o profissional está realizando a contento as suas avaliações. Se ele está com tarefas realizadas, com tarefas incompletas, com tarefas proteladas. Por quê? Se ele protela uma tarefa, é porque ele não tem a capacitação? É porque ele não tem a aspiração? Porque ele não tem a vontade, a motivação? Não é tão simples assim. Mas, através de utilização de softwares, através de utilização de entrevistas, de diálogo, é possível sim chegar a um resultado eficaz e observar o que está acontecendo com esse colaborador e buscar a melhoria contínua. Falamos que a avaliação de desempenho pode ser feita de maneiras diferentes. Aqui estão elas: 90 graus, 180 graus, 360 graus. Depende muito do porte da empresa, de como a empresa trabalha, mas a avaliação 360 graus é a mais completa. Ela utiliza os pares, utiliza até mesmo clientes e fornecedores nesta avaliação. Porém, é a que precisa ter um cuidado maior, exatamente porque mais pessoas avaliam. E estas pessoas podem avaliar de maneira pessoal, esquecendo um pouco da questão profissional. Por isso, o RH precisa estar sempre atento. A partir dessa avaliação, algumas questões são realizadas, como, por exemplo, plano de carreira, treinamentos, a mudança de cargos por promoção ou remanejamento, os desligamentos e outros. Tendo o resultado dessa avaliação, sabendo se o colaborador atende ou não às expectativas da empresa, é possível que hajam questões a serem realizadas. É possível que a partir daí a empresa veja se é possível investir, se é necessário desligar o colaborador, fazer uma movimentação, se ele parece ter um perfil mais adequado a algum outro setor dentro da empresa e fazer as suas ações necessárias. Chegamos agora aos cargos e salários, ou hoje também chamados de cargos, carreiras e remuneração, porque não é somente salário, nós falamos de remuneração, que engloba um pouco mais do que salário. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o plano de cargos e salários e como ele funciona. Aqui temos algumas definições para você: cargo, função, natureza do cargo, isonomia salarial, hierarquização e remuneração. Mostramos anteriormente uma descrição de cargos, mas formalmente aqui temos uma definição do que é o termo cargo. Cargo nada mais é que o conjunto de funções de mesma natureza ou de mesma complexidade, ou seja, é aquela titulação dada ao profissional que trabalha em determinada função. Só podem ter o mesmo cargo pessoas que têm a mesma natureza de trabalho e que atuam de forma similar, com a mesma complexidade. Ou seja,
só pode ser auxiliar administrativo aquele que tem a natureza do cargo administrativa. Um auxiliar administrativo não pode trabalhar fazendo as atividades, por exemplo, de um auxiliar de manutenção, porque a natureza do cargo do auxiliar de manutenção é a natureza operacional. Assim, acho que fica um pouco mais claro para você. A natureza do cargo é operacional, administrativa ou gerencial. Ou seja, operacional, que atua na linha de produção, que atua diretamente com o produto. Administrativo é aquele que costuma ficar no seu escritório, que faz as atividades mais internas da empresa, porém, nada impede que um profissional administrativo atue na área operacional, porque a área operacional também tem atividades administrativas. Porém, ele fará coisas diferenciadas. Ele não estará diretamente com o maquinário, por exemplo, diretamente na produção. Ele fará atividades internas do setor. E também o nível gerencial. Gerencial é aquele nível de hierarquização acima. É aquele que é responsável pela área, responsável pelo setor e se reporta à diretoria, à presidência, à superintendência, de acordo com a hierarquização da empresa. Essas pessoas de mesmo nível, de mesma função, de mesmo cargo, precisam ter o mesmo salário. Esse é o princípio da isonomia salarial. Os funcionários que fazem a mesma coisa, têm a mesma função, precisam ter o mesmo salário. Existe uma forma de ter uma mudança salarial caso o cargo seja o mesmo, quando há um plano de cargos e salários, e aí por tempo de trabalho ou por uma nomenclatura, onde você pode ser pleno, júnior, sênior, aí também é uma mudança na descrição de cargos, porque há sim uma mudança, um acúmulo de atividades, uma mudança de responsabilidades. Então, essa mudança somente se dará com a mudança de responsabilidades e com o tempo de empresa, ou com o tempo de empresa. Uma questão ou outra, ou ambas, caminhando juntas, de acordo com o planejamento de cargos e salários da empresa. A hierarquização, ela se dá pela natureza do negócio. Observe que uma empresa, por exemplo, de treinamentos, terá como principais cargos aqueles voltados para treinamento. Um hospital terá como principais cargos aqueles ligados à saúde, os médicos em geral. Uma empresa de construção civil terá como principais cargos os engenheiros. Então, estes cargos que são da natureza do negócio terão, muito provavelmente, níveis salariais superiores e uma preocupação muito grande com relação à retenção desse talento também, porque esse talento tem o conhecimento também da empresa. E essa hierarquização e esse conhecimento e tudo isso precisa ser muito bem trabalhado pelo RH. E a remuneração compõe o salário base, os benefícios e a remuneração variável. Falamos anteriormente que não é somente salário. Exatamente, não é somente salário. Nós precisamos também observar, por exemplo, a sua folha de pagamento. Quando vem lá o contra-cheque de um profissional, não vem somente o salário base. Existem os descontos legais, existe o valor variável que ele pode receber, alguns recebem comissão, outros bonificação. Então, tudo isso integra a sua remuneração, integra o seu valor final de salário. Por isso, não mais apenas salário, e sim remuneração. É importante atentar para isso. Uma forma simples de observar é você ver realmente o contra-cheque, seja seu, seja de outra pessoa, mas observar o que está descrito lá. Não está somente salário base, está sim o salário base, mas as outras coisas que as pessoas porventura recebam ou tenham descontos. Aqui o artigo da CLT que fala sobre a questão do salário. O artigo 461, que diz que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade
ou idade. Caso você esteja participando de um processo de plano de cargos e salários, atente para isso. Se houver mudança salarial, tendo o mesmo cargo, precisa ser baseada num planejamento, seja por tempo de casa, seja por merecimento, por alguma atividade, seja por responsabilidade maior. Algo precisa ser acrescentado, algo precisa ser provado para que haja essa mudança salarial. Caso contrário, mesma atividade, mesmo salário. E quais são as etapas do plano de cargos e salários? Lembrando que utilizamos o termo PCS, ou Plano de Cargos e Salários, por ser ainda o mais usual, o mais comum no mercado, embora saibamos que salário, na verdade, ao falar de salário, falamos em remuneração. Salário, mais benefícios, mais remuneração variável e tudo aquilo que incorpore, sim, a sua remuneração. Bem, as etapas são delineamento dos cargos, sendo a primeira, que é a descrição e a especificação dos cargos. A partir daí, você vai saber o que é necessário para ocupar este cargo, quais são as experiências necessárias, pré-requisitos, conhecimentos, habilidades, qual é a atitude necessária desse profissional, o que se espera dele, qual é o perfil psicológico e o perfil profissional. Tudo isso documentado. Em geral, as empresas do setor de RH têm um procedimento chamado procedimento de descrição de cargos. E a partir daí, você tem todos os cargos descritos nos anexos. Caso a empresa não tenha o procedimento, tente fazer, opte por ter este procedimento, pois isso é muito importante, até para o processo de gestão da qualidade da empresa. A segunda etapa é a avaliação dos cargos. Assim, a gente vai saber qual é a importância desse cargo nessa empresa. Assim como falado anteriormente, se nós estamos num hospital, os cargos mais importantes são os cargos relacionados à medicina, são os médicos realmente, então estes terão uma avaliação superior. E assim por diante, em cada empresa, a natureza do cargo relacionado à natureza do negócio é que vai ter uma importância maior. Inevitavelmente é assim. Após isso, fazemos uma pesquisa salarial. A pesquisa não é tarefa fácil, infelizmente. A maioria das empresas não quer abrir o seu salário para as outras. Até porque, com isso, pode haver uma perda de talentos. É preciso ter uma confiança muito grande do seu parceiro, do seu fornecedor, do seu cliente e até do seu concorrente para fazer esse tipo de pesquisa. Por isso, existem muitas empresas especializadas nisso. Caso a empresa sinta dificuldade na pesquisa salarial, é importante utilizar os serviços destas empresas especialistas, até porque a pesquisa deve ser baseada no salário de empresas de mesmo porte, de mesmo ramo e de mesma localidade, o que nem sempre acontece, e aí existe a necessidade de uma adaptação. Pode ser que naquela localidade, naquela região, somente exista a sua empresa com esse tipo de atividade que ela executa. E aí, as empresas especialistas te dão formas de mudar, de melhorar, de adaptar. Caso você tenha dificuldades realmente em fazer essa pesquisa, busque o uso de especialistas, empresas especialistas. E aí, por fim, fazemos a nossa tabela salarial. Baseado no que foi feito internamente e baseado na pesquisa, há um cruzamento de informações e deste cruzamento de informações sai uma tabela salarial que deve ser seguida. Afinal, um plano de cargos e salários não é rápido, não é fácil e muito menos barato de ser feito. Se a empresa investiu, se houve todo esse processo, se foi feito o comitê, se foram feitas reuniões, ao final de tudo isso, com a tabela salarial, até por uma questão de credibilidade com os seus funcionários, a tabela deve ser seguida. Falando sobre gerenciamento de carreira, nós temos aqui uma das formas de se gerenciar a carreira, que é a especialização ou hierarquização, onde inicia-se a carreira estagiando, posteriormente temos o cargo de trainee, o cargo de júnior, pleno, sênior,
chegando à gerência de alguma área ou de algum setor. Por exemplo, no caso do analista de recursos humanos, podemos ter um trainee de RH e após isso o profissional se tornar um analista de RH júnior, iniciante na função, posteriormente um analista de RH pleno, analista de RH sênior e aí gerente de RH. A partir daí, pode ser que ele se torne um diretor. Mas essa é a questão do especialista em recursos humanos. Ele está sendo hierarquizado na área de recursos humanos com o cargo de recursos humanos. Já a teoria da carreira Y, pode ser que esse profissional, ao chegar no nível sênior, vá para o nível gerencial ou que ele seja um especialista profissional na sua área. Ele pode atuar especificamente no setor de recursos humanos, pode ser um consultor em RH, mas ele terá alguma especialização no setor de RH. Por isso, teoria Y, porque ele tem uma abertura para ambas as questões. Tanto pode ser um especialista gerencial, quanto um especialista profissional. E aí, ele vai atuar diretamente nas atividades de RH. Ele não será um gerente, ele não terá um olhar macro, ele terá um olhar especialista, um olhar voltado para aquelas questões que ele está atuando. A diferença é muito simples. O gerencial, ele tem uma visão um pouco mais macro. O especialista não. O especialista, ele tem a visão específica daquilo, ele trabalha naquela questão. Obviamente, ele sabe as implicações que isso pode ter com relação a outras atividades do setor ou até mesmo da empresa, mas ele foca naquela questão. Aqui nós temos ainda um modelo generalista de gestão de carreira. Temos, no caso, analista sênior, analista pleno, analista júnior, analista trainee. Não temos a especialização da área. Por isso, temos como exemplo que você poderia ser um analista sênior de RH ou, futuramente, um analista pleno de logística ou um analista júnior da área comercial ou ainda um analista trainee da área de marketing. Não é um cargo especialista, é um cargo generalista, um cargo que permite uma mobilidade. Algumas empresas optam por isso. Isso é muito comum no cargo de assistente administrativo, auxiliar administrativo, porque aí você pode mudar de setor com mais facilidade, pode atuar em áreas variadas, caso seja identificado que o seu perfil permite isso, que você não é um especialista e sim um generalista. Essa é uma forma muito mais básica, muito mais simples de se gerenciar uma carreira, porém, com esta mobilidade, pode ser que em um momento ou outro o profissional precise de uma competência diferenciada, um treinamento diferenciado, precise também se especializar um pouquinho que seja na área que ele está iniciando, porque é tudo diferente, é tudo novo, modifica bastante o nível de atividade e de conhecimento. Então, esse profissional que tem uma carreira mais generalista, ele acaba adquirindo conhecimentos um pouquinho de cada área para poder atuar e assim pode ter uma competência ampliada. Porém, se ele focar em alguma atividade, pode haver a necessidade da especialização. Bem, encerramos aqui o módulo 2 do nosso curso. Esperamos você no módulo 3, onde falaremos um pouco sobre o perfil do profissional de RH e as mudanças acontecidas neste setor, a forma de ver o setor que vem mudando muito rapidamente, bem como o perfil deste profissional também tem mudado muito nos últimos anos. Até lá, esperamos você!